Alô você, telespectador, alô você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião Litoral. Participam analisando as notícias, as situações com você, o Roberto Mohamed e o Ronaldo Serápicos, os dois são advogados. A gente recebe com muito prazer o editor José Luiz Tarran, promotor da Tarrafa Literária de Santos, que chega à 15ª edição. Mohamed, boa tarde. Boa tarde. Para nós é um privilégio. Na verdade, ser amigo do Tarran é um privilégio, né? Porque no meio, a gente vive hoje um mundo cheio de ignorância. Eu me orgulho de ter amigos como os Serápicos. Você era meu amigo, não é mais. Ficou muito velho, ficou complicado ser seu amigo. Mas o Tarran realmente é um privilégio ter o Tarran como amigo. De vez em quando quando estou no Gonzaga, sento com ele lá na Realejo para tomar um café. E 15 minutos de papo valem 5, 6 horas com gente que não tem conteúdo. Tarran, uma coisa que a gente tem que reconhecer, a Tarrafa é um festival que podia ser referência nacional se a prefeitura se engajasse um pouquinho mais. Por exemplo, se ela fosse tão presente na Tarrafa quanto ela é no Festival Geek, no Festival de Comida de Quixeramobim, na frente da Estação do Valongo e tal, a gente notaria, a gente tem certeza de que a Tarrafa teria uma projeção muito maior, como tem o Curta Santos. Me parece que é porque o pessoal da Secretaria de Cultura, da Prefeitura, não tem muito hábito de ler, né? Por mais espantoso que seja. Então, livro para eles é uma coisa não muito legal. Geek é mais legal, é revista em quadrinho, tem figurinha, então todo mundo vê. Você acha que com uma estrutura maior a gente poderia fazer a Tarrafa chegar, não em qualidade, porque isso ela já tem, mas chegar a ser tão representativa nacionalmente quanto é em Paraty? Muito obrigado pelo espaço, estar aqui novamente com vocês. Em meio ao acontecimento, a Tarrafa está rolando, né? Então, eu fico feliz de ter esses convites para a gente repercutir cada vez mais. Roberto, olha, a gente tem que sempre buscar mais, tá? Eu vou ser diplomático aqui, porque pela primeira vez o prefeito foi na abertura e fez lá uma apresentação, prestigiou o evento, assim como o Consulado de Portugal. A gente tem uma boa relação com eles, mas é claro que eu quero sempre mais. Eu acho que o trabalho nunca está pronto, né? Concordo que deva ter eventos dentro do menu aí da prefeitura, do cardápio de atividades que eles tenham alguma predileção, isso... eu entendo, até tem um volume grande de atenções o tempo todo, mas eu batalho pela Tarrafa, sim, o tempo todo, e quero chamar a atenção sempre do público, dos veículos de comunicação, dos políticos, e aí eu concordo com você que a gente tem que buscar mais, sim. E esses veículos, como essa oportunidade, é mais uma para a gente chamar a atenção deles o tempo todo. Eu não vou ficar nunca ficar satisfeito, ficar preguiçoso, acomodado. Para mim, eu acho que é um veneno. Ronaldo Serápicos, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Roberto. Meu ex-amigo Roberto Mohamed, né? Está sempre pressionando a nossa amizade, né? Vamos dizer assim. E eu queria aproveitar, Tara, porque o Roberto mencionou o evento de Paraty, que é a Flip, que também começou pequeno, não era um evento que começou bombando, tá? E ele foi crescendo. E conversando com algumas pessoas da área, todo mundo me fala o seguinte, que os eventos literários começaram a crescer porque havia um mito no Brasil de que o brasileiro não lê. Né? Apesar do que o Roberto fala sobre as autoridades públicas que não leem, parece que alguns brasileiros leem. E isso, na sua opinião, é realmente um mito? O brasileiro lê mais do que a gente imagina? Porque o mercado editorial, as livrarias, todas elas passaram por uma mudança drástica em função da tecnologia, das pressões de mercado, dos gigantes que vieram, tipo a Amazon, né, e Companhia Limitada. Mas, na minha opinião, como os especialistas falam, o brasileiro lendo vai prestigiar os eventos literários. Queria que você desse a sua opinião a respeito disso. Se o santista, na sua opinião, lê, e se o brasileiro, em geral, lê mais do que nós achamos, do que nós imaginamos?
Ótima pergunta, porque é um assunto que sempre volta, esse. Eu acho que a gente tem melhorado, existem vários Brasis. A gente carrega a desigualdade em toda a estatística do Brasil. Se você olhar para Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, nós temos, os grandes centros urbanos do Brasil têm números muito mais positivos do que o Brasil desigual, o Brasil rural, né? Então, para a gente ter uma certeza no Brasil, a gente tem que estudar muito mais o Brasil. Acho que, só para dar um exemplo, a gente nessa edição da Tarrafa estamos homenageando Pedro Bandeira, escritor santista de 81 anos e 30 milhões de exemplares vendidos ao longo da carreira. Então a gente tem números de milhões também em venda. Nós temos editoras de grupos internacionais como a HarperCollins, como a Random House, a Penguin, que elas se instalaram no mercado brasileiro com fusões, com parcerias com editoras nacionais, né? Então, assim, isso são indícios, né, de que a gente tem aí esses Brasis todos convivendo, né? Resta a gente agora pensar, vamos olhar sempre o copo meio cheio ou meio vazio, né? Eu acho que a gente pode só interpretar o copo na realidade, assim, mas aí eu acho que é um desafio a gente entender o Brasil mesmo, né? Eu acho que é complexo. Tem uma coisa, porque é espantoso, por exemplo, quando você fala que o Pedro vendeu 30 milhões de livros e não é de autoajuda, então é uma coisa que surpreende, mas nem tanto. Eu acho que muita gente confunde o fato de que você teve a quebradeira de duas grandes redes, muito mais por incompetência dos seus gestores, que competentes e irresponsáveis, do que por conta do mercado editorial. Eu vou dar um exemplo. Muito pouca gente sabe disso. Não foi a Amazon a responsável pelo problema dessas duas livrarias. Está acontecendo um fenômeno que não é só de livros, mas primeiro as pessoas não abandonam o livro físico, porque ele tem um charme e tem uma forma de ser lida diferente de um Kindle, desses equipamentos digitais. O vinil hoje vende mais que CD. Saiu a última, estou falando do mundo, não estou falando só daqui, aqui ainda está engatinhando de novo. Mas, por exemplo, um dos itens mais vendidos, não se vende mais, a Amazon publicou uma relação, não se vende mais CD player. Mas as vendas de toca-discos, lógico, é um padrão diferente, não é aquele Oba Box, aquela porcaria. Nós estamos falando de toca-discos de qualidade. Então você nota, ainda está restrito a um público de maior poder aquisitivo, mas as pessoas estão voltando a ter o prazer de pegar um disco, de olhar o nome das músicas, o produtor, a capa, e as reedições no Brasil. Nós não tínhamos fábrica nenhuma de vinil, estamos com 3 fábricas. A maior delas é a Polisson, está relançando uma infinidade de títulos brasileiros, começando por onde? Pela Bossa Nova, que é um público de outra qualidade, música clássica e bossa nova. Está acontecendo isso também no mercado editorial? Você tem notado que depois do fechamento daquelas duas grandes redes, a gente está começando a caminhar para uma volta do mercado editorial brasileiro para um patamar próximo do que a gente tinha nos anos 80? Olha só, é um fenômeno mesmo, as redes sofrendo, é um conjunto de problemas que levaram elas à derrocada, muito relacionada à gestão ultrapassada. O que eu chamo de gestão ultrapassada? Se instalou uma mania de você dizer que é o self-service, né? Então, a impessoalidade virou uma regra. Então, o Roberto sabe, vocês sabem, se vocês chegarem lá no meu espaço, na minha livraria física, eu vou arriscar uma opinião, é o nome do programa, opinião, isso, estamos antenados. E eu vou arriscar uma opinião e eu devo emitir a minha opinião para vocês. Eu acho que eu tenho isso como uma marca, para que nem que nós não estejamos concordando com as ideias, que eu tenha alguma ideia para oferecer. Aí você sente uma vontade de estar lá para ser surpreendido, para olhar livros que você não imaginava que tenham sido publicados no Brasil, uma interatividade humana, né?
E essas redes, elas foram ficando para trás porque economizam no humano e investem em tijolos. O espaço, enormes espaços com custos fixos também Você exorbitantes. percebeu isso durante o processo de decadência dessas duas redes? Claro, você ia na Livraria Cultura do Conjunto Nacional antigamente, eu digo antigamente, no século XXI já, e você tinha livreiros super informados, você tinha a mão de uma família Hertz na curadoria, você tinha prestígio naquele espaço, densidade, era uma livraria super rápida nessa oferta de títulos. Aquele prédio do Conjunto Nacional abriga consulados, então não é por acaso que eles tinham tantos títulos em língua estrangeira também. Ou seja, é o coração do Brasil na Avenida Paulista, né? E eles foram se afastando da própria história, né? Eles foram crescendo de uma forma, eu digo artificial, porque não é um crescimento que passou pelo faturamento, não é o faturamento que impulsionou o crescimento, foi uma grana externa, um levantamento enorme de dinheiro, de investimentos também que foram fazendo eles crescer rapidamente e perdendo a identidade. Perdeu a identidade, ficou impessoal, você compra via internet. O Opinião para o intervalo, é rapidinho, fica aí com a gente. Sexta-feira, o Roberto Mohamed e o Ronaldo Serápicos estão conversando sobre a situação literária no Brasil com o editor José Luiz Tarran, que promove a 15ª edição da Tarrafa Literária. Vamos falar dela um pouquinho, José Luiz. Qual é a programação de hoje, de amanhã e de domingo? Olha só, hoje, sexta-feira, às 14h, já é um convite para as famílias e crianças, porque tem a Tarrafinha, com Ricardo Azevedo, é um autor premiadíssimo da Companhia das Letrinhas. Ele vai conversar com o público, ter uma ação para a molecada também. É importante dizer que é gratuito para as pessoas estarem presentes lá sem nenhum custo. A gente oferece isso para o leitor. E na sequência nós teremos uma mesa sobre poesia e literatura e tradução, com a tradutora e poeta Marília Garcia, que um dos grandes achados dela foi, ela trouxe para o Brasil a obra da Annie Ernaux, Prêmio Nobel de Literatura, concedido a ela ano passado, né? E a Marília foi quem trouxe a obra da Annie Ernaux para o Brasil. Ela leu e adorou e, entre aspas, vendeu o nome da Annie Ernaux para o mercado editorial brasileiro. E ela é uma poeta premiada também no Prêmio Oceanos, é uma poeta muito importante, uma jovem poeta muito importante, com Marcelo Montenegro, poeta e roteirista, grande figura, mediados pelo Vladir Lemos, seu colega jornalista também, e poeta também. E às 19h, talvez uma das mesas mais concorridas do festival, hoje, que contará com a presença da moçambicana portuguesa, radicada em Lisboa, Isabela Figueiredo, vindo ao Brasil especialmente para a Tarrafa, numa conversa com a curitibana Giovana Madalosso, mediados pelo Matthew Shirts. 19h no Guarani, é uma autora muito lida no Brasil, publicada pela editora Todavia. Acho um acontecimento aí para a cidade. As pessoas têm que conhecer a Isabela Figueiredo e a Giovana Madalosso. Tá, eu tenho que aproveitar a sua presença, porque a gente tem um assunto efervescente. E quando a gente tem a chance de fazer o programa com gente inteligente, tem que aproveitar isso. E a gente está falando do que está acontecendo. Nós temos duas guerras, parece que as pessoas esqueceram que nós temos duas guerras ocorrendo no mundo. E a gente está vendo muita gente oportunista falando bobagem. Eu queria focar numa determinada coisa, porque a última vez que você esteve aqui, a gente falou dessa ignorância que a internet tem o lado negativo dela, é que ela fez com que pessoas inteligentes pudessem se manifestar mais rapidamente, porque antes o idiota tinha que escrever um livro para que soubessem das idiotices que ele pensa. Agora basta o idiota ter acesso à internet.
A gente tem visto, eu tenho visto uma postura, e engraçado que foi igual nas duas guerras, do MBL, que eu considerava um respiro na política brasileira, mas parece que esses meninos, inclusive, pararam de ler, porque eles são todos muito jovens, e falando uma bobagem atrás da outra. Tem um livro muito interessante que eu já vi na tua livraria, que chama-se A Origem dos Povos Árabes, é um livro, inclusive, grosso, que as pessoas deviam ler antes de falar muita bobagem. A gente está assistindo hoje uma coisa de endeusar bandidos, porque os grupos terroristas são bandidos, como se eles fossem os representantes da revolta, da revolução. A gente já falou sobre essa obsessão da esquerda e a dificuldade dela entender e diferenciar o que é terrorismo, o que é um extremismo e o que é realmente lutar por uma causa. Ao mesmo tempo, a gente começa a ver que se fazem tantas críticas ao Lula, e o Kim Kataguiri, tadinho, ele está com um problema, porque falaram para ele que era legal meter o pau no Lula o tempo todo, e ele acreditou nisso. E ele veio dizer que o Brasil foi humilhado no Conselho de Segurança. Não, quem saiu humilhado foram os Estados Unidos, que vetaram uma resolução por um motivo imbecil, que omitiram o direito de autodefesa de Israel. O direito de autodefesa é inerente à soberania, ele não precisa constar num documento. Eles queriam que constasse para poder justificar o que Israel fizesse. Mas o mais grave disso tudo é que ninguém está observando determinados movimentos, como, por exemplo, os Estados Unidos hoje fizeram um acordo com a Venezuela. E ninguém entende o quanto o Brasil foi preponderante. O Brasil e a China foram preponderantes para que os Estados Unidos falassem: vamos perder o bonde da história. Essa ignorância generalizada e esse apego a estabelecer: eu sou do contra, eu tenho que ser contra tudo, eu sou a favor de tudo. Você não acha que é justamente porque a gente enfrenta uma coisa nos jovens, entre os jovens, e aí porque parece que tudo que existia na década de 70 e 80 no Brasil era a ditadura que fazia, então a gente vai abandonar. Hoje, você nota, ainda existe um movimento de estudantes do ensino médio procurarem livros a mando da escola, ou este processo acabou no Brasil? Eu fiz essa introdução toda para mostrar, porque é isso que faz com que... Porque quem não lê, não escreve. Quem não lê, não adquire conhecimento e não tem senso crítico. E talvez por isso a gente tenha nesses grupos de jovens que poderiam renovar a política, fazendo justamente o contrário, estão virando os ignorantes dos anos 70. Ainda existe esse movimento, ou as escolas pararam de determinar a leitura de livros e sua interpretação posteriormente? Você, como livreiro, ainda tem esse tipo de procura? Olha, é interessante. A gente vive um momento muito conturbado mesmo, internacional, de conflitos, né? E eu tenho uma interpretação, talvez, que deva ter ressonância por conta de eu entender e pensar que o algoritmo que rege as bolhas nas redes sociais, ele elimina um pouco a interpretação. Ele polariza mesmo, né? Então, ao você começar a ficar pautado só pela tua leitura em redes, você vai tendo uma miopia da realidade moderada. Você fica radical. Eu acho que o algoritmo deixa a gente radical. Eu digo a gente porque todo mundo está sujeito a esse impacto. As escolas seguem o trabalho delas. Eu acho que eles são um tanto frios, um tanto engessados nos seus modelos, sim. Mas eu tenho atendido mais pessoas querendo entender a guerra, pessoas que já não estão em idade escolar, aparentemente, adultos, jovens também, querendo entender a guerra, porque realmente só vai entender o conflito se você buscar algo mais profundo. Eu acho difícil, eu acho que um Guga Chakra, você, lembrando de um cara que eu acho que tem uma interpretação geopolítica interessante aí, os formadores de opinião, a gente tem que também estudar os formadores de opinião para depois a gente ver se a gente embarca com eles ou não, né?
Você falou desses meninos do MBL. Me parece sim um lance já subordinado a esse mundo das redes sociais. Não me parecem ponderados. A gente... Não dá para você reduzir um assunto como esse conflito da Israel e Palestina como uma série da Netflix, né? Não sei se vocês viram aquela série Falda. O produtor é israelense, cara. Os personagens de Israel têm sentimento, têm filho bonitinho, pá. Os palestinos são os monstros na série, né? Será que são todos monstros? Isso também, né? Será que são todos monstros? Né? Se você olha para uma favela, você vai olhar para aquela favela e falar assim, vamos acabar com aquela favela. Não é bem assim que as coisas devem funcionar. Eu acho que todo conflito bélico, ele, a princípio, para mim, é um erro. Eu não consigo compactuar, não consigo defender nenhum dos lados. E é muito complexo também. É outro assunto que a gente não deve se meter, apesar de a gente estar afetado por ele. Eu não estou dizendo para a gente fugir. Vamos entender, vamos buscar bons formadores de opinião. É porque a discussão rasa corre o risco de jogar a gente num equívoco que depois não dá para voltar atrás. É difícil, né? Você vai defender... Como é que você vai sair no Brasil, que a gente tem uma parca cultura bélica, a gente nem sabe se fazer isso direito, né? A Guerra do Paraguai a gente dizimou o Paraguai, gastou uma fortuna, quebrou o Brasil. A gente é desastrado, né, nesse campo. Então, eu imagino, me parece, que as pessoas não sabem da superficialidade da internet porque não leem. Quando você não lê, você não sabe que aquilo é superficial. Dá a impressão, eu vejo muita gente falando isso. Não, eu estou bem informado, eu vou nos veículos, eu vou atrás da informação. Ele acha que aquilo que está na internet é a informação, que é completa e tal. E aí o que me chama a atenção é o seguinte, houve um momento em que a imprensa, principalmente o jornal impresso, tinha um papel não só importante na informação, mas tinha um papel também na literatura. Né? Eu, por exemplo, eu tenho um amigo que diz que o meu instinto literário é muito pobre porque eu gosto mais da prosa do que da poesia. Né? Ele sustenta que a poesia, que é até interessante você dar uma opinião sobre isso. Você tinha que ler mais poesia e tal. Eu li os básicos, né? Adoro Drummond e tal, mas Fernando Pessoa, mas realmente confesso que eu gosto mais da prosa e sou apaixonado pela crônica. E aonde que eu queria chegar? Eu pergunto para as pessoas, por que você não lê jornal? O jornal é chato, é desinteressante e tal. E a crônica, ela tinha nos jornais um espaço fantástico. Então eu li muito Fernando Sabino em jornais, quando eu era mais novo, depois desapareceu. E todos os grandes jornais, Nelson Rodrigues, né? Escrevia nos jornais. Você acha que isso é uma coisa que desapareceu, uma era pré-histórica que acabou? Ou a imprensa ainda teria um papel de formar as pessoas como leitores, transformá-las em leitores, ter um papel na literatura como, por exemplo, havia nessas crônicas famosas que nós tivemos? O Tarran analisa essa questão depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco desta sexta-feira. Nós estamos recebendo o editor José Luiz Tarran, que promove a 15ª edição da Tarrafa Literária, e o Roberto Mohamed e o Ronaldo Serápico, os comentaristas do programa, estão conversando com ele sobre literatura. E também sobre jornal, crônica, né, referente à formação do leitor pelo jornal, o que o Ronaldo Serápico questionou você. Eu fiquei lembrando aqui no intervalo, Flávio Rangel na Folha, Nelson Rodrigues no Jornal da Tarde, geniais. Carlos Drummond de Andrade também, né, como cronista de jornal. Sabe que eu acho que talvez a perda da relevância dos veículos impressos, dos jornais especialmente, para dar lugar a tiktokers com dancinhas serpenteantes, assim, pá. Esse tipo de vazio promovido pelo vício desses cliques das redes, acho que o mundo está pior por causa disso também. Eu gosto de tecnologia, sou usuário de mas a gente precisa aprender a ler a bula desses negócios, sabe? Para que serve cada negócio desse? E para que serve o jornal?
O jornal... Mas não ele- vem com bula, né? Então, mas pô, se a gente não começar a desconfiar das coisas, ficar um pouquinho mais crítico, né? Cadê o formador de opinião de literatura, né? Essa semana mesmo eu fui entrevistado no programa do Bial. Conversa com o Bial, fui eu e o Bookster, que é um influencer de livros, um advogado, 32 anos. Programa excepcional. Foi divertido. E esse menino de 32 anos, ele tem 500 e tantos mil seguidores. Ele não é um crítico, né? Ele também não é um cronista. Ele é um influencer. Ótimo, ele é bem-vindo, porque ele repercute e amplia o alcance do produto livro, né? Ele é um leitor de livro impresso. O legal do livro impresso é que ele é rebelde, ele é um produto extremamente divulgado em todos esses veículos. Ele resiste a tudo, né? É impressionante. Agora, o jornal faz falta. Falar que é chato? Não, o tempo dele é outro, né? O ritual da leitura do jornal é importante para você, dentro do seu dia, entender o que está acontecendo perto de você. Mas pô, você está sendo antiquado. Eu não estou sendo antiquado, eu estou só sendo crítico, achando que ele pode servir para a gente de uma forma especialmente boa. Zé Luiz, você falou de uma coisa interessante sobre essa radicalização, sobre a superficialidade da informação. Em relação à guerra no Oriente Médio, eu me julguei assim, sem condições culturais de avaliar o conflito, porque aqui na América, nas 3 Américas, nós não temos referências de ódios seculares, de disputas territoriais desse tipo, né? Mas eu vi que as pessoas formaram opinião mesmo com a informação superficial. Que livro que você recomenda para a gente entender melhor esse conflito? Uma história dos povos árabes, né, que a gente acabou de falar, do Hourani, e eu acho que também estudar um pouco dos dois lados, né, Paulo? Talvez tem algumas publicações sobre Israel também, para que as pessoas... História do judaísmo. A Karen Armstrong também é uma historiadora das religiões, que ela vai ter um livro chamado Um Deus, Três Religiões, dela, que exatamente vai abordar as razões milenares das diferenças, né? A gente pode também lembrar de uma editora de Minas chamada Relicário, um livro chamado Tornar-se Palestina, o pensador Edward Said também, e dá uma estudada, por exemplo, no Guga Chakra, nessas coisas também que são fáceis de buscar na web, veículos de comunicação como o Nexo, né? Pegar, por exemplo, visões de fotojornalistas de guerra. Um dos autores da Tarrafa, que viria amanhã e não virá, e nós sabíamos já, porque ele desde o primeiro convite que ele já tinha aceitado, ele falou, olha, eu sou fotojornalista de guerra. E eu acho que eu posso dar um cano em vocês, né? Porque o mundo está muito bom para a área dele. Paradoxalmente, ele está comemorando. Ele está felizão lá na Palestina. Eu não estaria. Mas o cara está lá. Até porque nós estamos falando das 2 grandes guerras do momento, né, que o Roberto mencionou, mas eu estava vendo uma publicação agora, estão mapeados hoje 12 guerras em atividade no mundo, inclusive lá no Oriente Médio tem mais 3 em andamento. Né? Então, inclusive uma civil. Pois é. Não tem guerra que não é midiática, né? Sim, isso é uma outra questão que a gente tem. Na África não vai para noticiário nenhum. Então, Somália. isso é um pouco de, né, dá uma dor também, né? Porque eu vejo amigos meus que ficam nessas coisas de WhatsApp também, e o cara, ele vê imagens ou filmes muito fortes também, sem filtro de interpretação. Então o cara fala, você viu? Não, com criança não. É horrível, claro, né? Mas será que a gente deve ficar tão exposto a tanta violência na nossa cara? A gente tem que viver a guerra dessa forma, a gente tem que estudar mais e parar de sensacionalismo. E saber que toda guerra é ruim, né? Então, toda guerra é ruim. Você mencionou o Falda, né, que eu também vi, que é uma visão de um cineasta que realmente massacra o outro lado, né, israelense massacrando
do ponto de vista ético, né? São os monstros e tudo mais, mas os americanos fizeram isso durante muitos anos, com a Segunda Guerra Mundial. Todo alemão é maldito, o povo alemão oprimiu todo mundo e ninguém mostra que durante a invasão da Alemanha o povo alemão sofreu tanto ou mais do que os demais povos. O povo francês não sofreu... Entre a Primeira e a Segunda Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra, a França humilhou a Alemanha 10 vezes mais do que foi humilhada na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o povo francês sofreu 1/10 do que o povo alemão sofreu de bombardeio, de humilhação, de estupros, de selvageria que os aliados fizeram, principalmente do lado russo, né? Enfim, a verdade... ela nunca é absoluta, né? Sempre tem que ter os dois lados. E quem está acostumado com o superficial quer ver, ele acha que a história se conta numa fotografia. Tenho certeza, se fizer uma pesquisa hoje, 90% das pessoas não sabem o que é a faixa de Gaza, não sabe qual a origem, não sabe exatamente o que é, não sabe se é um país, se é uma região, se é uma fronteira. Então, quer dizer, você está dando palpite sobre uma coisa que você absolutamente não conhece. Você sabe que, isso aqui a gente já discutiu aqui algumas vezes, eu acho que o comportamento de Israel é muito parecido com o do Alexandre de Moraes em relação àquele cara do Rio de Janeiro, o Daniel Silveira. Você lembra que eu sempre falo aqui, se o Alexandre de Moraes tivesse deixado o cara lá, ele tinha ido para o ostracismo porque ele já estava indo mesmo, ele já estava perdendo seguidor, ninguém via nada daquilo e ele só falou bobagem. E transformou no mártir. Esses meninos do MBL, por exemplo, eles confundem Palestina com o Hamas. O Hamas é um grupo que fez a faixa de Gaza de refém, mas ele não é o povo palestino, é um grupo pequeno, inclusive pequeno, que só conseguiu esses foguetes todos porque o Irã deu. O problema é como chegou lá na faixa de Gaza. E isso até tem algumas perguntas que não estão sendo respondidas. As falhas de segurança de Israel, que vão derrubar fatalmente o Netanyahu, não foram expostas. E Israel declara guerra ao Hamas, isso para mim é um absurdo, é um Estado soberano declarando guerra a um grupo terrorista. Isso não tem muito sentido. Era uma operação muito mais policial e menos militar. E as pessoas confundem isso. E confundem o povo palestino e não entendem que o Hamas é criminoso em relação ao que fez em Israel. Mas Israel é criminoso em relação ao que faz com o povo palestino. Eu acho que se as pessoas se impressionam com o complexo do alemão no Rio de Janeiro, porque nunca foram ver como é a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um horror, é um favelão de quilômetros. É um campo de concentração a céu aberto. Exatamente. E as pessoas não conseguem entender que é um desrespeito permanente de Israel a algo que a ONU já decidiu há 70, 80 anos. Os pontos na Cisjordânia, que eles também dominaram, e a normatização do terrorismo, né? Quando o seu líder máximo normatiza isso, você também entra num campo de erro, de decisão, né? Então há um excesso, sim, há um excesso. Claríssimo. E falta senso crítico em quem analisa isso. Aí você falou, a gente corre o risco de falar bobagem, mas o problema é quando essa bobagem, por exemplo, é dita por um cara como o Celso Amorim. Eu considero o Celso Amorim um cara que já foi muito brilhante, inteligente. Eu acho que ele está com sérios problemas psiquiátricos, porque as falas dele são absurdas. Ele não está no momento correto da vida dele, ele tinha que estar se tratando numa casa de repouso e não ocupando um cargo como principal conselheiro presidencial em assuntos externos. Porque logo que o problema começou, ele fez uma fala em defesa do Hamas. Defender os palestinos é uma coisa, defender o Hamas é outra completamente diferente. E o quando você vê um homem desse na sala do Lula, é o cara que dá conselho para ele, você fica preocupado. Claro. Tem que ser ponderado. O Jorge Pontual foi também fora do contexto, né? Tem que acabar com blá 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 político. O que ele está sugerindo? Ele está sugerindo ataques bélicos? O fim da diplomacia. Nós tivemos várias pessoas brilhantes que se manifestaram de forma estranha, não só nesse episódio, mas como em outros. A politização que a gente fala que é do Brasil, né, de extremos,
na verdade, é um fenômeno mundial. Está acontecendo em todo lugar do mundo. Então, Até em Israel, até a Arábia já era assim, né? O mundo está radicalizando, né? Está radicalizando. A Europa, você tem vários candidatos, a América do Sul agora também começando candidatos de extrema para os dois lados, né? E eu não percebi ainda, voltando à questão da literatura, eu ainda não consegui detectar, Tarran, se você teve essa percepção, dessa extremada ideológica, se isso está chegando também na literatura. Lógico, tem vários, eu já vi publicações de pessoas de direita, pessoas de esquerda, mas estão muito claros ali, né? Olha, eu estou fazendo um texto defendendo essa ideia, um texto fazendo aquela ideia. Mas, assim como as outras artes, por exemplo, cinema, influencia as pessoas também de uma forma ideológica, e historicamente a literatura criou, né, todas, inclusive as duas linhas ideológicas, tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda, nasceram de grandes obras literárias. Você percebe algum movimento nesse sentido em obras mais recentes? A literatura ela é uma caixa de ressonância também, assim como outros suportes, né? Apesar de eu ter uma interpretação positiva de quem lê, eu acho que quem lê vai conseguir interpretar com mais profundidade qualquer assunto. Indo por esse caminho lógico, você afastaria o radical, né? O moderado pode ser estar mais próximo do cara que consome cultura, vamos dizer assim. Mas o maluco tem em todo canto, né? Então, quer dizer, quanto mais informação, maior a possibilidade da pessoa não ir para o extremo, né? Eu acredito. Zé Luiz, algum convite para a telespectadora, para o telespectador? Sim, a gente tem que aproveitar a tarrafa literária. Peço para entrar a Tarrafinha. Tarrafinha. Peço para as pessoas conhecerem no Instagram, a Tarrafa Literária, que está toda a programação lá, gratuita, até domingo à noite, no Teatro Guarani. Autores do Brasil todo, do exterior, tentando fugir do radical. Vamos buscar o conhecimento que ele vai proteger a gente também. Zé Luiz, obrigado pela participação aqui no Opinião Litoral, que abrilhantou o programa, e muito boa sorte aí na continuidade da Tarrafa e da carreira. Obrigado. A gente chegou ao final agradecendo a participação também do Roberto Mohamed e do Ronaldo Serápicos, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você que você merece.